Eu amo cada um de vocês. E é por isso que eu já faço esse alerta para que vocês não levem para o pessoal, porque eu quero que vocês voltem aqui no outro dia, amando cada vez mais esse ministério que é do Senhor Jesus, e eu possa voltar aqui e possa ver essa casa ainda mais cheia, e possa amar vocês e ser amado por vocês. Nós somos irmãos e um possa contribuir com a vida do outro, e assim a gente está na mesma caminhada, estamos no mesmo sentido. Eu gostaria de falar, já que estou falando de chamado, missão, eu gostaria de perguntar: você sabe o seu chamado? Você sabe para que você nasceu? Eu gostaria de fazer essa pergunta. Você sabe para que você nasceu? Qual é o seu chamado? Qual é a tua missão aqui na Terra? Qual é o teu chamado? Qual é o teu propósito? O que você faz de bom? O que você faz de bom que você poderia fazer para ajudar as pessoas, que você poderia fazer para servir as pessoas, é algo que você gosta e que está dentro do seu chamado para cumprir a tua missão, o teu propósito? Você sabe essa resposta? Qual é o teu chamado? Para que você nasceu? Sabe? Essa é uma pergunta que nem todos sabem responder. Um dia eu voltaria aqui nessa carta para falar de sonhos e missão. Voltarei para falar só disso, sonhos e propósitos. E se você ainda não sabe, se você ainda não souber, com certeza vai ser uma revelação dessa palavra. Porque todos nós temos um propósito, nós estamos vivendo a nossa missão, tudo faz sentido, nós saímos da cama felizes, nós chegamos na cama felizes, e nós paramos de reclamar porque a missão, ela te impulsa, ela tira de você a vontade de reclamar, ela tira de você a possibilidade de murmurar, a possibilidade de olhar para o lado e falar: Senhor, onde está o Senhor? Onde está? Então a missão é o que nos move, é o que nos empurra, nos impulsiona para o propósito dele. E eu voltarei aqui para falar disso em nome de Jesus. Gostaria de dar uma palavra falando de missão em Números 13, de 1 a 3. Depois eu vou continuar em 13, 26 a 33. Depois nós vamos para Números 14. Nós vamos iniciar com Números 13, de 1 a 3. Todos acharam? Quem achou diz: eu amo a Bíblia. Quem não achou diz: eu também. Todos? Vamos lá. Números 13, de 1 a 3. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: envia homens que espiem a terra de Canaã, que digitar aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais, enviareis um homem, sendo cada um maioral entre eles. E enviou Moisés do deserto de Parã, segundo o dito do Senhor. Todos aqueles homens eram cabeças dos filhos de Israel. Eu vou continuar em 13, 26 a 33. Você pode deixar aberto, que eu vou falar. Todos nós conhecemos a história, nós sabemos que Deus deu uma missão a Moisés para que ele tirasse o povo do Egito, da escravidão, e levasse para a terra prometida. Nós sabemos que essa era a missão de Moisés. Então Deus dá essa missão para ele. Deus manda ele falar com
por Faraó. Deus envia as 10 pragas. Deus tira então o povo das mãos do Faraó, da escravidão do Faraó, da escravidão do Egito, e leva para a terra prometida. Mas antes de levar para a terra prometida, eles passam por um deserto. Vocês conhecem a história. E essa missão de ser levado para a terra da escravidão, para a terra prometida, eles passam por várias situações. Eles murmuram, eles querem voltar para casa, eles querem voltar para a escravidão, porque eles reclamavam para o Senhor e reclamavam para Moisés: se nós vamos morrer no deserto, o que nós estamos fazendo aqui? Por que nós não voltamos lá, porque lá nós tínhamos comida? E às vezes nós somos assim. Nós temos uma missão, mas nós reclamamos, nós não olhamos para o alvo, nós não olhamos para o que Deus nos prometeu. Nós não temos a visão do que nós estamos passando agora. Nós olhamos os problemas, nós não olhamos a solução. Então Moisés começa a falar com Deus e fala: Senhor, por que você me colocou nessa situação? Por que você me colocou nessa situação? Eu não sou o pai deles, eu não gerei essas pessoas, eu não gerei esses filhos, por que eles estão aqui? E o Senhor então vai e envia o maná para eles, para que eles parassem de murmurar, parassem de reclamar, parassem de olhar para o problema. Então, após isso, Deus dá uma outra ordem para Moisés: eu quero que vocês separem 12 pessoas de cada tribo, 12 soldados, 12 espias, e vá espiar a terra a qual eu prometi que mana leite e mel. Então ele separa 12 pessoas. E é nesse ponto que eu gostaria de falar com vocês. Todos eles tinham a mesma promessa. Todos eles acreditavam que eles iriam alcançar a terra prometida pelo Senhor. A promessa era para todos. A promessa não era para um, ou para dois, ou para 4. A promessa era para todos. Todos alcançarão a terra prometida que mana leite e mel. Então ele envia 12 espias. Desses 12 espias que ele envia, 10 voltam olhando o problema, reclamando dos gigantes que eles encontraram lá. E presos no problema que eles encontraram na terra prometida. Eles não olharam para a promessa, eles esqueceram a promessa de Deus. Eles ficaram presos ao problema. Eles viram aos homens gigantes, eles se viam como os gafanhotos. Eles não acreditaram, eles esqueceram da promessa deles. Eu gostaria de continuar agora no capítulo 13, 26 a 33. Caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã e a Cádiz. E tornando deram-lhe contas a eles e toda a congregação, mostraram-lhes os frutos da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes é muito grande, e também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra nós. A minha pergunta é: quando você passa por um problema, você tem a vista ou você tem a visão?
Os 10 que foram, eles olharam pela vista, eles olharam o problema. Os 2, Caleb e Josué, eles tiveram a visão. Eles olharam o que tinha, o que era prometido a eles, o que o Senhor prometeu a eles. Então, a minha pergunta é: você anda por vista ou pela visão? Se você andar pela visão, não importa o problema que você tenha, não importa as lutas que você passa, você vai vencer, porque a promessa do Senhor ela não volta atrás. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Então vamos a Números 14, de 35 a 38. Todos prontos? Eu, o Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Neste deserto se consumirão e ali falecerão. E todos os homens que Moisés mandara espiar a terra, e que voltando fizeram murmurar toda a congregação contra ele, infamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram da praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefoné, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ou seja, os dois receberam a promessa porque eles creram. Se Deus te fez uma promessa, acredite. Aleluia. Se Deus te fez uma promessa, Deus falou para você, você vai chegar. Acredite que você vai chegar. Glória a Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Se você acreditar que o teu problema ele é maior do que Deus, o teu problema vai te vencer. Mas se você disser ao teu problema, eu tenho um grande Deus, o teu problema vai ser vencido em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero finalizar com a igreja, para que vocês venham assumir um compromisso com o Senhor nessa noite. Que vocês venham assumir um compromisso com a pastora, com esse ministério, que vocês venham se doar mais, que vocês venham ter no coração de vocês algo como gratidão. O que Deus tem feito para vocês? O que você tem retribuído do que Deus tem feito para você, do que Deus tem feito na tua vida, do que Deus tem feito na tua família? O que você tem feito para a obra do Pai? Essa igreja, eu acredito que nas próximas vezes que eu vir, existe um grande chamado, existe uma promessa para que esse lugar seja pequeno para o número de almas que estão vindo para essa casa. Aleluia. Em Atibaia, nós temos aproximadamente 126 mil pessoas, 126 mil habitantes nessa cidade. 20 mil são cristãos. Onde estão os 100 mil? Se desses 100 mil nós pegarmos 10%, 10 mil pessoas e colocarmos aqui, caberia 10 mil pessoas aqui? Vocês estão preparados para assumir um compromisso de trabalhar numa igreja que tem 10 mil pessoas? Vocês conseguem se ver nisso? Conseguem se ver numa igreja que tem 10 mil pessoas? Será maravilhoso, será tremendo. Mas todos têm que se comprometer, todos têm que se doar, assumir o ministério e fazer algo para Jesus, mostrar para a igreja. E Deus vai te dar em dobro, Deus vai te retribuir. Aleluia. Quando eu cheguei aqui em Atibaia, eu tinha 16 anos. Isso faz 24 anos, faz a conta aí. Mais ou menos 24 anos. Hoje eu tenho 39 anos. Quando eu cheguei em Atibaia, eu não tinha perspectiva de vida. Eu trabalhava no posto de gasolina e eu saí do posto de gasolina, não sabia o que fazer, eu ia para casa, desconsolado. Eu não tinha uma perspectiva de vida. Então,
com a vida destruída, eu cheguei a esse ministério, conversei com a pastora, fui acolhido por eles, eles me receberam, me ensinaram, como eu falei no início. E eu comecei a me relacionar com Deus após isso. Levou um tempo para que eu me relacionasse, para que eu tivesse a intimidade de começar a entender os propósitos deles para minha vida. Então, quando Deus começou a falar comigo, eu cheguei a um nível de intimidade que eu comecei a ouvir a voz de Deus, e Deus falou comigo: o que eu tenho para você é muito maior do que você possa imaginar. E no posto de gasolina, quando eu trabalhava no posto de gasolina, abastecendo carros, eu tinha o sonho de ser piloto, mas era impossível. O meu salário era, na época, menos de R$500. Não tinha essa possibilidade, eu não tinha quem me emprestasse dinheiro, quem me ajudasse. Eu não tinha família que pudesse falar: vai, filho, segue o teu sonho, como muitos também não tiveram. Ou como muitos tiveram aqui, glória a Deus por isso. Então eu saí do posto de gasolina e as pessoas me chamavam de sonhador. Você é sonhador. Eu falava que queria ser piloto, eu acreditava. Eu comecei a acreditar no Deus que estava em mim. Eu já não acreditava mais em mim, porque eu sei que de mim não ia vir nada. Então eu comecei a vir à igreja, comecei a frequentar mais a igreja e comecei a perceber o que o pastor falava. Eu comecei a perceber o que Deus falava através do pastor, através dos pregadores, e comecei a seguir. Eu comecei a ver a diferença do que o que te faz avançar não é você vir à igreja, não é você ouvir o pastor falar, Deus falar com ele. Às vezes você sai daqui emocionado, sai daqui tocado, mas você chega em casa e tua filha é a mesma coisa. Você não muda os teus hábitos, você não muda a tua forma de tratar a tua esposa, você não muda a tua forma de tratar teus filhos, você não muda a tua forma de ser no trabalho. Você chega no trabalho e as pessoas não te conhecem como crente, ou te conhecem: aquele é o crente chato, aquele é o crente rancoroso, aquele é o crente que não perdoa. E você não vive o que você ouve aqui. E eu comecei a trabalhar em mim, eu comecei a falar: se o que está escrito na Bíblia é verdade, eu quero ter prova disso. Eu vou ter prova do que está escrito, o que está na Bíblia é verdade, porque as pessoas dizem que é pura sorte, se você estudar você chega lá, mas eu quis provar que não, que comecei a fazer exatamente o que estava na Bíblia. Saindo do posto de gasolina, eu fui trabalhar no conservatório de música em Bragança Paulista para dar aula de música. E saindo desse conservatório, eu entrei na polícia militar, eu virei policial e fiquei na polícia por 7 anos. E foi nessa época que eu mais precisei de Jesus, foi onde mais ouvi a mão de Jesus. Entrei em trocas de tiro, onde Jesus provou claramente: eu estou contigo. E Deus salvou a minha vida. Eu já contei esse testemunho aqui uma vez. Deus salvou a minha vida. E de lá eu comecei a sofrer perseguições na própria polícia. E era Deus me empurrando, era Deus me mostrando o que Ele tinha para mim. De lá eu fui trabalhar no fórum da cidade, como segurança. E nesse fórum eu conheci o promotor e o seu irmão era piloto de avião. Eu comecei a fazer parte da família, comecei a frequentar aquela casa. E eles começaram a me chamar de filho, e eles começaram a me incentivar, falaram assim: por que você está sofrendo essa perseguição? Por que você não faz um curso de comissário de voo? E eu pensei: comissário de voo? Até que não é uma ideia. Fiz o curso de comissário de voo, apliquei para uma empresa aérea em São Paulo, comecei a voar como comissário de voo, saí da polícia e tinha um sonho, cada vez mais próximo do meu sonho. E dentro da empresa apareceu um rapaz que falou assim: eu vou pagar para as tuas horas de voo. Essa pessoa foi enviada por Deus, não existe explicação para isso. E eu conheci uma pessoa que pagou as minhas aulas iniciais de voo, comecei a fazer o curso de piloto dentro da empresa. Em 3 anos, foi em tempo recorde. Uma pessoa para se tornar piloto, ela leva de 5 a 12 anos. Em 3 anos, a empresa abriu as portas, convidando os funcionários, os comissários que tivessem carteira de piloto para serem promovidos. Eu fui promovido a piloto na minha empresa. E saí da minha empresa, foi por 6 anos. Depois de 6 anos, uma empresa estrangeira do Catar, ela me enviou um convite pelo e-mail se eu queria trabalhar para aquela empresa. Então eu fui para lá, fiz a seleção, conheci o país, e eu sabia que aquilo era um chamado do Senhor, era uma resposta de oração, porque eu orava para o Senhor, porque eu queria levar a palavra de Deus, não só no meu país, mas para os 4 cantos do mundo. E nesse tempo eu aprendi a falar algumas línguas, aprendi o inglês, aprendi o espanhol. Eu hoje estou aprendendo árabe lá, num local onde só existe muçulmanos, eu estou lá no meio deles, eu estou aprendendo, eu sei que é para um propósito maior. E Deus me tirou de um posto de gasolina e me levou hoje para o Catar. Estou levando a palavra dele. Estou fazendo tudo porque eu comecei a aplicar na minha vida o que Deus falava através dos pastores, o que eu lia na Bíblia.
eu não só lia e achava lindo, eu comecei a aplicar aquilo na minha vida. E aquilo começou a fazer diferença e eu comecei a ver os resultados disso. Aleluia.